Oi, gente, tô aqui novamente, dessa vez em gravar sobre a minha viagem, a minha experiência para os Estados Unidos, e eu espero muito que vocês gostem. Bora lá pro vídeo. Bom, então como tudo isso começou? Eu estava no ensino médio, no segundo ano, estudava no Colégio Objetivo aqui da minha cidade, e aí eu vi que tinha uma oportunidade de tentar o intercâmbio nos Estados Unidos. Então eu entrei no site da universidade, eu vi que eles tinham divulgado sobre isso no colégio, e aí lá eu consegui ler certinho o regulamento, quando que seria, o que eu precisaria fazer para participar, e assim, eu não tinha certeza de nada, eu só ia tentar. Eu tinha que escrever um projeto na época, que era um projeto mais voltado para a sociedade, então um projeto mais social. E aí eu me reuni com a minha família, contei dessa oportunidade que ia ter, e minha família me apoiou bastante, tanto que o meu pai foi a pessoa que escolheu o projeto junto comigo, então a gente pensou em várias ideias, e no final a gente escolheu falar sobre reciclagem em Maringá, que é na minha cidade aqui. E aí eu montei um projeto super legal. Eu lembro que eu fui também na Cocamar, aqui de Maringá, que é muito famosa, que fala um pouquinho sobre reciclagem também e mostra muitas coisas interessantes. Fui lá, fiz uma pesquisa, entendi melhor como funcionavam as coisas, montei meu projeto, lembrando que a gente tem que fazer isso tudo em inglês também, né? Não só em português. Aí eu passei tudo para o inglês e enviei pelo site oficial lá da universidade. A universidade que eu estava participando era Gordon College, que ela fica pertinho de Boston, nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. E aí eu esperei as próximas etapas. Então eu lembro que eu tive que falar um pouco sobre mim também, não era só a questão do projeto. Eu acho que o que valia muito era a minha pessoa, então tinha que me descrever, tinha que falar várias coisas e atitudes e condutas que eu tinha no dia a dia e também essa parte do projeto. Então, eu enviei ainda no segundo ano do ensino médio todos esses documentos e aí foi passando as etapas, eu fui continuando até que no final das contas eu acabei passando e aí eu já sabia que eu ia estar dentro do programa, né? Então foram selecionados 50 jovens do ensino médio do mundo inteiro e eu era uma dessas pessoas, então eu fiquei muito animada de poder ir representar assim o Brasil, porque tinham pessoas de vários países e aí, além do meu projeto ter sido aprovado, ainda apareceu no site em votação para todo mundo que ia lá, então os 50 jovens, escolherem dos top 10 projetos, 5 que eles queriam que fossem os projetos em grupo. Então, basicamente assim, esses 50 jovens que se inscreveram e foram, eles enviaram o seu projeto individual. Desses 50 projetos, os professores lá da universidade e as pessoas que estavam organizando esse intercâmbio, então eles escolheram desses 50 projetos 10 e o meu projeto estava entre esses top 10. Eu lembro que eu fiquei muito feliz na época e eu me senti assim muito honrada, não só honrada, mas eu me senti muito capaz, mesmo tendo toda aquela dificuldade no inglês, mesmo estando insegura, mesmo não tendo também muito dinheiro para ir lá e representar, fazer tudo que eu queria, eu fiquei muito feliz e aí os alunos escolheram os top 5 projetos dentre esses 10 que os professores gostaram. E aí o meu projeto ele não foi para o top 5, ele ficou no top 10, mas de qualquer forma já foi muito legal para mim e eu lembro que eu fiquei muito feliz com essa experiência que eu tive. Mas aí, essas questões dos projetos e o que aconteceu, basicamente foi tudo enquanto eu ainda estava no Brasil, só a revelação dos top 5 projetos que foi feito lá no dia, quando a gente chegou. Mas aí eu sabia que eu ia para os Estados Unidos. Eu nunca tinha ido, nunca tinha andado de avião, não tinha passaporte, então eu comecei atrás de tudo isso quando eu vi que realmente tinha dado certo. Fui, tirei passaporte, fui tirar o visto, deu certo também e comecei atrás de fazer dinheiro para conseguir viajar. Então eu comecei a vender várias coisas, comecei a fazer artesanato, eu já vendia cosméticos, então eu juntava esse dinheiro. E também tinha os meus pais que sempre me ajudaram também, tiveram junto comigo a questão de comprar passagem, de pagar a hospedagem lá, porque o intercâmbio ele era pago para você poder comer e dormir na universidade. E aí, no final, a gente acabou conseguindo ir atrás de tudo, de toda a papelada, tudo que precisava.
E foi uma experiência muito legal, eu nunca tinha feito basicamente nada disso. Eu lembro que eu fui para São Paulo com meu pai para tirar o meu visto e foi muito legal. Eu tenho até algumas memórias que eu separei aqui para mostrar para vocês enquanto isso. Eu tenho aqui, pessoal, guardado ó, instruções para tirar o visto, para eu conseguir não me perder. Eu tinha também aqui, esse aqui acho que foi quando eu, não, foi quando eu fui tirar o visto também, que era alguns documentos que eu precisava. Como eu ia pegar metrô por lá, eu imprimi esse mapa, porque eu pensei assim que se por acaso eu me perder do meu pai ou precisar de qualquer urgência, eu andava com uma mochila com todos esses documentos, então eu tinha todas as linhas de metrô. Aí tinha aqui a questão do hotel também que eu fiquei, ó. Tem tudo certinho, o valor que eu paguei. Enfim, eu tinha o endereço de onde eu tava, de onde eu ia, pra se por acaso eu me perder, eu conseguir pedir um táxi e dar tudo certo. E também tinha um ônibus que eu tinha que pegar, que aí eu imprimi toda a rota dele também, pra ficar um pouco tranquila enquanto eu estivesse por lá. Então, foi assim que eu me organizei pra ir pra São Paulo. Eu fui junto com meu pai, passei 2 dias por lá, aí eu fiquei no hotel, fui consegui tirar o visto, ainda consegui dar uma volta pela cidade, enfim, foi uma experiência muito boa. Isso foi antes de ir para os Estados Unidos. Aí, quando estava chegando a data para eu ir para lá, comecei a me organizar, já estava muito ansiosa, eu ia ficar por lá mais ou menos 10 dias, ia ser um set do projeto e mais uns dias a mais que eu fiquei para passear. E então eu fui para o aeroporto, levei minhas coisinhas. Eu lembro que eu não tinha mala na época também, então a gente achou melhor eu e minha família não comprar a mala aqui e comprar lá, porque lá ia ser muito mais barato e eu poder comprar uma mala muito melhor também. Então eu fui basicamente com uma mala super simples, levei só o básico, porque eu queria poder comprar algumas coisas lá e também tinha medo de ser taxada quando eu voltasse. E aí deu muito certo, eu cheguei lá, eu fui direto para a universidade. Na verdade, eu perdi a conexão na ida, porque uma pessoa passou mal no primeiro avião que eu peguei, que foi daqui da minha cidade para São Paulo. E aí, quando eu fui pegar de São Paulo para os Estados Unidos, eu não consegui mais no dia, porque uma pessoa tinha passado mal no avião e a gente teve que descer. E aí a gente ficou num hotel e no dia seguinte a gente pegou o outro voo para ir para Boston. Então a gente passou uma noite em Miami. E eu fui com uma responsável, isso é importante falar, que cuidava de mim. Ela era lá da Unicesumar, que é a faculdade que fica junto com o Colégio Objetivo aqui em Maringá. Então eu tava bem tranquila, assim, de certa forma. Então, chegando lá, a gente foi direto para a universidade, lá pertinho de Boston, que é a Gordon College. Eu vou até deixar algumas fotinhas passando conforme eu vou falando as coisas para vocês. E eu lembro que eu tava muito tímida, gente. Eu nunca tive, assim, confiança no meu inglês, sendo bem sincera. Eu consigo entender algumas coisas, consigo falar, mas quando você tá num lugar que basicamente só você ali fala português e todo mundo fala em inglês, não tem muito para onde você correr. E então eu fui aprendendo e desenvolvendo enquanto eu tava por lá também. Eu lembro que o primeiro dia que foi um choque muito grande, foi mais difícil, mas depois eu fui me acostumando. E cheguei lá e fui muito bem recebida pelo pessoal da universidade, pelos jovens que estavam por lá também, que iam participar do projeto. E aí eu fui ver qual era o quarto que eu ia ficar. Eu fiquei com uma menina chamada Ruth, que é uma americana. Ela foi muito querida comigo, foi muito legal ter dividido o quarto com ela. Então tinha uma cama pra mim, um escritóriozinho, um guarda-roupa e tinha do outro lado do quarto o dela e um banheiro compartilhado com outro quarto. Então, 2 quartos tinham o mesmo banheiro para usar. Aí, depois de ter conhecido o quarto, a minha roommate, que a gente chamava lá, a gente tinha várias atividades para fazer e tudo assim era escalado. Então, a gente tinha horário para acordar, horário para tomar café da manhã, para fazer tal atividade, para desenvolver um projeto em grupo, enfim. Então, a gente teve muitos momentos especiais assim, e a gente realmente tinha coisa para fazer o dia inteiro. Eu trouxe algumas coisas aqui para vocês conhecerem um pouco melhor. Essa aqui é a Gordon College, que é a universidade que eu fiquei nos Estados Unidos. Então, eu tenho esse flyer que eu ganhei de lá. E, gente, é simplesmente uma universidade maravilhosa. Ela é realmente dessa forma.
tem um lago lindo, tem a igreja, e é tudo muito, muito grande, muito bem cuidado. Todas as partes, assim, sabe? De biblioteca, de laboratório de estudo, de refeitório, tudo. Não tem, assim, defeitos, assim, pra falar. E aí, lá, basicamente, é desse estilo, assim, gente. Então, é tudo muito bonito, muito grande, muito bem cuidado. Essa é uma universidade em que as coisas são muito novas também por lá. Ela passou por uma reforma bem legal nos últimos anos. Então ela tá realmente bem novinha. Eu tenho guardado aqui também até hoje os voos também, quando eu fui pra lá. Então eu falei pra vocês que a gente tinha um cronograma para tudo que a gente ia fazer. Então esse aqui era o meu caderno. Então tem aqui o Elevate, que era o nome do programa. E aqui eu tinha tudo que eu tinha que fazer. Eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Aqui desse lado, olha, tem todas as divisórias das partes. Tem o mapa do lugar. Então, esse aqui era pra gente conseguir se encontrar lá, porque, gente, a universidade é muito grande. Então, tem que realmente prestar atenção onde você tá, onde você quer ir, porque senão você acaba perdendo muito tempo de um lado pro outro. E aqui tem até as datas certinhas, desde quando eu cheguei, ó. O primeiro dia de projeto foi dia 19 de julho, eu cheguei antes lá. Devo ter chegado dia 17, dia 18. E aqui tem tudo certinho, ó, o horário que eu tinha que acordar, todas as atividades certinho. Então, às 6h30 eu já tinha que estar por lá, em pé. Então, eu acordava normalmente umas 5, 5 e pouco, para me organizar, fazer as coisas, enfim, e tomar café da manhã. Então, aqui a gente tinha todas realmente as atividades, gente. Ó, no dia 20, o café da manhã era às 8h15, era um pouquinho mais tarde. E aí tem tudo que a gente tinha para fazer até o último horário. Aqui era às 7 da noite, tinha a última atividade. Que aí normalmente acabavam umas 10, 11 horas da noite as atividades do dia. É bem tarde, mas também foi muito bom, porque aí sempre tinha muita coisa para fazer. Ó, no dia 21, por exemplo, é cheio de coisa também. E a última atividade começava às 9 da noite. Então, provavelmente esse dia deve ter acabado bem tarde também. E aí, nesse lugar, eu consegui conhecer várias pessoas. Esses 5 projetos em grupo que eu falei pra vocês no comecinho do vídeo, foram os projetos que a gente trabalhou com várias pessoas juntas. Então, além do meu projeto de reciclagem, eu tive também um projeto que foi do meu grupo, que foi sobre alimentação saudável para crianças de uma comunidade lá dos Estados Unidos. Então, eu tinha que, além de desenvolver o meu projeto, porque eu queria apresentar lá, individualmente lá na frente, eu também trabalhava em grupo todos os dias com os meus colegas, e cada um era de uma parte do país, tinha gente de outros países também. E, gente, foi uma experiência muito legal, o pessoal foi muito querido comigo. Lá eu não conhecia basicamente nada, eu era a única que não tinha um notebook na época, que não conseguia usar os meus aplicativos no celular, porque eu tinha um celular que era muito antigo, e aí não tinha atualização. Eu não sabia usar o Google Drive, não sabia usar, assim, nada, e eles me ajudaram muito, me auxiliaram durante o tempo inteirinho. E eu tinha também esse caderninho que eu ganhei deles, do programa, do Elevate, e aqui eu anotava, assim, tudo o que eu estudava, sabe? Então eu lembro que eu anotava muitas palavras novas também, que eu via o pessoal falando e eu não conhecia. Então eu anotava pra conseguir lembrar depois. Eu escrevia sobre o meu projeto, escrevia, assim, todas as coisas que eu queria. E uma coisa muito legal também, ó, todos os nossos estudos em grupo, eu anotava aqui pra não esquecer e lembrava um pouco mais de facilidade depois, né? Então tem tudo bem certinho aqui e eu me orgulho muito de ter anotado, porque além de ter me ajudado a entender melhor, fica também como uma lembrança, né? E aqui era a parte que eu desenvolvi mais do meu próprio projeto, que eu escrevi inteirinho enquanto eu tava lá essa página, essa parte que eu ia apresentar para os professores da universidade. E aí eu pedi ainda para os colegas de grupo para eles darem uma lida, se tinha algum erro de gramática, sabe? Então eles ainda corrigiram algumas coisas para mim. Foi bem legal. E basicamente é isso, eu passei todos esses dias por lá, eu consegui desenvolver muito meu inglês,
trabalhar muito a questão da timidez também, porque não é fácil, gente, você estar num lugar que você não conhece ninguém e tá falando outra língua. E um marco muito especial que teve também é que o projeto, ele terminou, tem até aqui, ó, vamos ver, acho que foi dia 25 de julho, né? Aqui, dia 22, 23, 24, 25 de julho, era o último dia do projeto em si, eu acabei ficando mais alguns dias depois. Mas o meu aniversário ele é no dia 24 de julho, então eu passei no projeto, eu fiz 17 anos na época, e os colegas de lá descobriram, então no dia que teve a virada, do dia 23 para o dia 24, o meu grupo ele ficou até meia-noite lá no laboratório estudando. A gente ficava no laboratório de estudos porque eu não tinha notebook, e lá tinha computador para todo mundo. Então eu consegui usar o computador que tinha lá e todo mundo levava o seu note. Então, eles fizeram uma surpresa pra mim, eles chegaram lá meia-noite com um bolo, cantaram parabéns, foi muito legal. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei no meu quarto com o meu crachá pra desbloquear a porta, tinha várias meninas me esperando pra me dar parabéns. E assim, são pessoas que nem me conheciam, sabe? E como elas sabiam que era meu aniversário, elas ficaram lá me esperando pra me dar um parabéns. No dia seguinte, eles cantaram parabéns pra mim no café da manhã. E assim, foi um dia perfeito. O dia que eu fui, que eu fiz o aniversário, né, de 17 anos, era o dia que a gente ia fazer um passeio de tarde. A gente foi passear no centro de Boston e também eu fui assistir um jogo de beisebol. Foi muito divertido, assim. Na verdade, eu não entendia muita coisa, mas foi uma experiência única, assim, pra mim. Eu também consegui passear nos shoppings, então eu conheci outlet, conheci shopping, consegui fazer minhas comprinhas, inclusive se um dia vocês quiserem, eu posso trazer aqui um vídeo mostrando todas as coisas que eu tenho aqui até hoje, e eu uso muito as coisas até hoje, gente, acho que são coisas muito importantes e marcantes, assim, na minha vida, esses objetos, de certa forma, que eu trouxe, né, que trazem muitas recordações boas, e também eu tive a oportunidade de visitar universidades, então eu visitei Harvard e MIT, que são universidades muito famosas e muito renomadas aí no mundo. E posso até fazer algum vídeo contando qualquer coisa um pouquinho melhor de alguma parte específica que vocês queiram saber. Mas assim, gente, eu posso dizer que valeu muito a pena todo o esforço que eu tive que ter para conseguir ser selecionada e também a questão de conseguir dinheiro, que foi uma coisa que aconteceu antes da viagem, que foram assim muitos meses de trabalho mesmo, não só meu, mas da minha família, e também o fato de eu ter tido coragem de ir, de enfrentar, ficar numa universidade, porque, gente, é muito diferente você ir pra passear, sei lá, ir na Disney com pessoas que você conhece, que você vai ficar falando em português, e ir basicamente sozinha. Você vai ficar numa universidade falando com pessoas que nasceram nos Estados Unidos, basicamente, em outros lugares do mundo, e que não têm noção da sua língua. Então, é realmente uma coisa muito desafiadora. Eu me orgulho até hoje de ter tido a atitude de tentar participar desse intercâmbio. E no final das contas, aí posso falar para vocês que eu consegui certificado de participação, eu fui e apresentei o meu projeto individual na frente de todo mundo, e o projeto do meu grupo, que tinham 5 grupos, ficou em segundo lugar. Então a gente até conseguiu um dinheiro para aplicar o projeto, colocar ele em prática, assim, né? Então foram coisas assim muito marcantes que eu pude me desenvolver de uma forma muito grande que acho que eu não conseguiria aqui. Depois eu posso até contar para vocês que eu não queria mais voltar para cá, porque eu tinha me apaixonado pela universidade, eu estava muito animada e, inclusive, estava querendo até estudar por lá. Mas, enfim, acho que isso pode ficar um assunto para um outro vídeo, porque esse aqui já está bem longo. E eu espero muito que vocês tenham gostado, é muito legal poder vir aqui compartilhar um pouquinho das minhas experiências com vocês. E é isso, espero que vocês gostem, deixe o seu like, comenta aqui o que você achou e até o próximo vídeo.